Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. E a gente tem uma continuação de uma conversa iniciada nas edições anteriores com meu amigo Sandro Luiz Bazanella, e a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas da política aí do dia a dia, né? Ensaiando para, quem sabe, ano que vem a gente dar uma incrementada no canal e começar a entrar nesse terreno um tanto quanto conturbado, né? Para dizer o mínimo, né? Então, Sandro, eu acho que usasse a palavra eixo comum, e se não for esse o termo, me corrige, do ponto de vista epistemológico, ou seja, da teoria do conhecimento na área, na temática do desenvolvimento, de se encontrar um eixo comum, né? Se esse é o termo mais indicado para expressar essa ideia. Eu vou te fazer uma simples provocação, né? Quando eu leio o teu livro aqui, e da Cíntia e do Jairo, quero ver se eu encontro algum sinal de resposta a essa indagação que me faço na forma de uma hipótese barra indagação, porque eu quero que tu responda isso para finalizar a nossa conversa sobre esta tua obra aqui, juntamente com a professora Cíntia e o professor Jairo. É o seguinte: é só uma especulação da minha parte, eu não fiz isso até hoje, mas eu falava anteriormente da dificuldade, da distância que a sociologia hegemônica no Brasil tem em relação a teoria ao evolucionismo, que é chamado, inclusive por autores, de neo-evolucionismo. Porque a perspectiva tradicional do evolucionismo social era aquela de que tem os povos mais adiantados, né? Esses dominam porque são mais adiantados, mais evoluídos, os outros perecem. Isso é do século XIX, né? Aqueles colonizados lá são povos inferiores e tal, e a antropologia tratou de rebater isso, dizer que não era isso, e aí vem uma segunda versão que vai dizer, não, existe uma evolução que ela não está ligada à biologia, e portanto não tem nada a ver com genética, é uma evolução cultural. E aí novamente os europeus se colocam à frente e dizem, olha, nós temos um modelo, todos os povos são capazes, todos os seres humanos são capazes de evoluir e evoluirão desde que sigam o modelo europeu. Isso também foi severamente criticado e com boa dose de razão, não digo total, porque a gente acaba tendo contato com a bibliografia de uma maneira, às vezes, muito superficial, né? Então, o debate ele começa e não termina, né? Mas aí vem um resgate na década de 60, mais ou menos, pelo que sei, e olha, nós estamos falando da década de 60, são 65 anos, e eu não vi a penetração desse debate, da retomada do evolucionismo social, poderia até chamar de evolucionismo sociológico, no Brasil, por conta desse estigma em relação ao evolucionismo social, que tratava alguns povos como superiores, outros inferiores, e nós colonizados então seríamos inferiores, então isso não serve para a sociologia. Correto. Nós temos muita coisa a discutir nesse país importante, mas o neoevolucionismo tem um elemento, um pressuposto que me chama a atenção, que não é novidade para ti, Sandro, que é a ideia e o conceito de cooperação. E que falsamente, para alguém que não entende muito, que só entendeu superficialmente o evolucionismo de Darwin, no século XIX, vai dizer, o evolucionismo de Darwin era aquela a luta sangrenta pela vida.
Agora esqueci aqui, deu um branco no inglês. Então, é uma luta de todos contra todos, é hobbesiano, é uma competição. O que o próprio Darwin disse, mas isso não foi devidamente tomado pelos que leram Darwin e trouxeram a teoria da evolução da biologia para o pensamento social, o que eles não, o que eles ocultaram, seja lá por quais razões, ou ignoraram, conscientemente ou não, é que o Darwin dizia que a cooperação é um elemento tão ou mais fundamental do que a competição, que faz parte da natureza, né, da luta pela sobrevivência, mas a cooperação intraespécie é fundamental para a sobrevivência. E isso, o neoevolucionismo na sociologia, nas ciências sociais fora do Brasil, traz e diz, olha, traz esse aspecto do que era ignorado. Por isso se compreende porque a sociologia não, enfim, estigmatizou o evolucionismo, por causa da marca do evolucionismo, aquele anterior, na competitividade ou na competição, que são termos que trazem uma certa urticária, né, para muitos sociólogos, entre outros cientistas sociais no Brasil. Né? A ideia da competição e competitividade, assim como ideias outras como produtividade e coisas desse gênero, porque vinculadas a um sistema econômico que a hegemonia da sociologia no Brasil sempre criticou, deixa de lado. Então, acontece que essa releitura do evolucionismo faz justiça ao próprio Darwin, mostrando que a cooperação é um elemento fundamental para compreender a evolução das sociedades. E aí, concluindo aqui, quero te dizer o seguinte, eu também não levei isso a fundo, mas a minha hipótese é de que, preciso estudar um pouco mais isso, que a ideia do desenvolvimento, o conceito do desenvolvimento, ele está intrinsecamente vinculado, né, carnalmente vinculado à própria ideia do evolucionismo. Bom, também não sei se foi o ovo ou foi a galinha que veio primeiro, tá? Mas, então eu te pergunto, ou faça essa provocação, sem teu compromisso de ter que responder isso no sentido de dizer sim ou não, mas eu tenho a impressão de que eu, pessoalmente, ainda quero fazer essa especulação para ver se efetivamente seria possível encontrar um eixo comum para chamar epistemologicamente a temática do desenvolvimento de uma ciência do desenvolvimento a partir dessa ideia da cooperação, porque aí vem físico, vem zoólogo, vem botânico. Eu já li alguns que me dizem coisas interessantes relacionadas às suas áreas de conhecimento, que mostram como a cooperação, seja do ponto de vista da física, de entender o universo, seja do ponto de vista das plantas, de entender a vida das plantas, assim como dos animais, de como que a cooperação é um elemento fundamental para a sobrevivência das espécies, é algo que, inclusive, a gente poderia perceber muito bem, refletindo, estudando, pesquisando um tema como o cooperativismo, que é tão bem sucedido num estado como Santa Catarina, que tem o maior índice, maior número, é quantitativo, não é proporcional, quantitativo, tem o maior número de cooperados no Brasil. Inclusive passou o Rio Grande do Sul. E isso, se isso tem uma relação com o desenvolvimento, com a prosperidade, tema sobre o qual a gente sempre fala aqui no SC Think Tank, bom, é algo a ser certificado. Então, a minha hipótese, muito primária aqui nesse momento, mas é a seguinte, é de que talvez um eixo epistemológico esteja na ideia da cooperação e que poderíamos com isso resgatar o evolucionismo, o chamado neoevolucionismo, que não vejo essa discussão sobre o tema no Brasil, sobre a teoria. Talvez isso pudesse dar o eixo epistemológico para uma ciência do desenvolvimento. Desculpa, eu falei demais, mas tinha que
tentar ser claro o suficiente para ti, não sei se foi. Não, foi, Walter. Eu acho que tem que agendar mais 10 programas, além dos 10 primeiros que a gente já agendou aqui. Temos o final de semana livre para gravar muitos ainda. Mas então, Walter... Aprendi a falar assim com o Sandro, né? Que eu digo, então, vocês dois foram meus professores, né? Não, o contrário é verdadeiro. Generosidade. Eu me lembro aquela vez que a gente, inclusive, te deu um microfone de ouro, se você pudesse. É o gozador. Uma pergunta em forma de palestra? Não, resposta em forma de palestra. Então, fato. Não, era pergunta em forma de palestra, porque nem sempre a gente estava... E era um microfone daquele aqui da gravata, tipo Silvio Santos, assim, porque aí o cara não precisa ficar segurando, ele não cansa. Aí ele pode parar lá. Então, Walter, diante de tudo que você colocou, eu me dedico especificamente a uma epistemologia política do desenvolvimento. Tá? Porque eu parto do pressuposto de que o tema do desenvolvimento, a temática do desenvolvimento é uma temática moderna, por excelência. E ela, me parece que ela tem, se nós tivéssemos que nomear aqui uma origem, ou um pai fundador dessa temática, o que é sempre um equívoco e um risco, eu diria que é Adam Smith. Né? Eu diria que é Mandeville, Adam Smith, David Ricardo. Né? É no contexto da economia política, certo, que o tema do desenvolvimento vai se apresentar de forma muito intensa na modernidade. Né? Depois vai sofrer variações. Me parece que uma concepção neoclássica de economia é determinante nos dias de hoje para se discutir desenvolvimento. Me parece que a economia política clássica ela perde força na discussão do desenvolvimento e as prerrogativas da economia neoclássica é que acabam assumindo uma certa hegemonia nesse debate. Né? De todo modo, eu advogo que uma ciência do desenvolvimento, nesse contexto e na quadra histórica em que nós estamos, ela urge por um debate epistemológico vinculado à economia política. Né? E porque me parece também que a economia política ela tem maior abertura para esforços interdisciplinares, para dinâmicas interdisciplinares em torno da questão. O segundo argumento que eu coloco em jogo no âmbito dessa epistemologia política do desenvolvimento é a ambivalência de certos termos. Né? A ambivalência não significa desconsiderar a potência dessa terminologia, mas de considerar que ela carrega consigo alguns paradoxos, se não algumas contradições que lhe são inerentes. Então, quando nós tomamos o desenvolvimento, há toda uma visão propositiva, né? Que acaba envolvendo a ideia de evolução, né? A ideia de um movimento histórico, de um ponto ao outro, de uma situação determinada para uma outra situação determinada. Né? Agora, é preciso que a gente considere também que as bombas de Hiroshima e Nagasaki também são resultado do desenvolvimento. Né? É preciso que a gente considere que aquilo que Israel está fazendo com Gaza também é desenvolvimento. É preciso que a gente considere que aquilo que foi feito com os judeus em Auschwitz, nos campos de concentração, também é resultado do desenvolvimento. Ou, se nós quisermos um paralelo de Gaza com Auschwitz e o que ocorreu na comunidade da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro, também é resultado do desenvolvimento. Tá? Então, numa epistemologia política, é fundamental que a gente olhe para a potência de um argumento e para as suas contradições. E para os seus paradoxos. Talvez o termo paradoxo que é importante trazer aqui. O segundo conceito de cooperação, né, é extremamente interessante na forma como você o coloca, mas também há uma íntima cooperação entre os militares que decidem as coordenadas para lançar um míssil numa determinada comunidade, num determinado prédio residencial, seja lá na guerra da Ucrânia, seja em Gaza, seja em Picol, ou então dos barcos que estão aí no Caribe sendo bombardeados, né, com a alegação de que seriam supostos traficantes e coisas desse gênero. Né? Então, cooperação também eivada por paradoxos. Então, uma epistemologia política do desenvolvimento no qual eu me movimento
procura olhar para esses conceitos que são extremamente potentes e que são próprios da modernidade, né, em suas condições paradoxais, em suas paradoxalidades. A terceira variável, que me parece que é importante colocar em jogo aqui, é a própria definição do que é o humano. Quer dizer, subjaz a ideia de desenvolvimento e de cooperação um conceito antropológico. Afinal, quem é o homem? Aristóteles teria dito que o homem é um animal de linguagem, e por ser um animal de linguagem, é um animal político, por excelência. O problema é que essa definição traz alguns limites, sobretudo diante da derrocada da política no contexto em que nós vivemos. Se a política, historicamente, no Ocidente, se caracterizou como a arte da negociação da palavra, e para os gregos antigos isso era algo extremamente importante, o comércio da palavra tinha que ser feito em base à verdade do discurso que o cidadão fazia em praça pública. Não se admitia a mentira em praça pública. Hoje nós admitimos a mentira, seja pelas redes sociais, seja pelas plataformas. A política vai perdendo a sua capacidade de arte da palavra, de comércio. Sim, sim, a verdade se tornou escrava da mentira. Pois então, sobretudo da palavra, do discurso. Descartes teria definido o homem como um animal racional. E quando nós estamos discutindo aí os limites do próprio planeta regenerar-se, a necessidade urgente de tomar algumas medidas que possam mitigar alguns efeitos climáticos, nós nos deparamos com a própria irracionalidade de uma sociedade de consumo que parece que não está afim de colocar em debate essas questões que são vitais nesse momento. Então, o Freud diria que o homem é um animal de desejo, e o desejo é sempre desejante. E se algo é desejante, não há limites para o desejo. O problema é que você vive num planeta que tem limites de recursos naturais. A própria liberdade é a condição de nós reconhecermos os nossos limites na vida em sociedade. Então, essas definições todas, elas demonstram também os seus limites. Ora, numa epistemologia política do desenvolvimento, eu diria, ou pelo menos apostaria, um pouco que aquilo que nós chamamos de humano é uma profunda cisão com o animal. E é uma profunda cisão com o animal a partir de um dispositivo, a partir do dispositivo da linguagem. O mundo é aquilo que nós falamos. O mundo é aquilo que a língua portuguesa e o uso e o bom uso da língua portuguesa nos permite como interlocutores e como comerciantes da palavra. Certo. Ok? Então, isso implica no fato de que quanto maior o rigor no uso dos termos, quanto maior o rigor no uso dos conceitos, quanto maior o debate em torno das percepções, das formas como nós nomeamos e colocamos os termos em jogo, talvez maior a nossa capacidade de compreender os fenômenos que nos envolve, entre eles o fenômeno do desenvolvimento e o fenômeno da cooperação. Então, significa dizer aqui, numa epistemologia política do desenvolvimento, se trata, uma vez mais, de perguntarmos o que é isso que é o humano, como é que nós o definimos. E o quarto e último pressuposto, então, para finalizarmos aqui essa apresentação dessa primeira obra, é o próprio conceito de economia. Se nós pegarmos a etimologia da palavra e formos lá à Grécia Antiga, oikos, casa, nomia, regras, leis, que organizam a vida e a manutenção da vida no espaço das sombras, que era o espaço da casa. Quer dizer, a economia, desde a sua origem etimológica, ela tem esse pressuposto do cuidado com a vida. É a modernidade que transformará a economia na materialidade econométrica, que envolve dinheiro, que envolve acumulação de capital, essas coisas todas. Quer dizer, é por isso que eu proponho uma epistemologia política do desenvolvimento que pense o desenvolvimento a partir de uma economia política, que coloque no centro do debate o próprio conceito de economia como cuidado com a vida. Então, além das questões epistemológicas nesse livro, há todo um debate, por exemplo, das variações do debate do desenvolvimento na forma como ocorreram no Brasil dos anos 30 aos anos 90. Considerando o período de 30 até os anos 60 de um intenso debate sobre
um projeto de desenvolvimento sim, nacional. Sim, vários autores, né? Lembrando o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Fernando Henrique Cardoso, Rui Mauro Marini, Álvaro Vieira Pinto. Simonsi, Roberto Simonsi. Exatamente, aqui... Tem mais gente aí, né? Cândido Mendes, se não me equivoco. Também, bom... Corbusier. Corbusier. Isso, Hélio Jaguaribe. Hélio Jaguaribe. Muito importante nessa direção. Então, havia todo um debate acadêmico, político, institucional, estatal, envolvendo oligarquias, envolvendo o nascente empresariado, a organização dos trabalhadores em torno de um projeto de desenvolvimento nacional. Sim. Esse projeto de desenvolvimento nacional, ele sofre uma solução de continuidade e nós vamos ter um outro debate, uma outra proposta de desenvolvimento, a parte verticalizada com os militares, que de todo modo exclui uma parte do tecido social brasileiro desse debate. E quando nós voltamos, a partir de meados dos anos 90, a retomar com intensidade o debate, ele já não se apresenta mais como um projeto de desenvolvimento nacional, mas como desenvolvimento regional, territorial. Claro, porque aí vem a globalização, né? E aí os governos indefesos, eu lembro, no Brasil, tinha aí os estados, na sua maioria, se não na sua totalidade, tinham dívidas, e tinham que negociar essas dívidas com a União, assim como o Brasil teve que negociar com o Fundo Monetário Internacional, que ali, então, tinha certas exigências, e a exigência, de maneira geral, do ponto de vista da geoeconomia internacional, né, abram as fronteiras, né, porque a globalização vem aí. Perfeito. Né, e aí um Deus nos acuda. E aí os governos estaduais ficam reféns dessa situação, não tem resposta porque não tem como continuar financiando investimentos infraestruturais, né? Ou seja, estava todo mundo endividado, tendo que pagar, bancos estaduais fecharam, Banespa em São Paulo, BESC em Santa Catarina, assim como outros tantos, e aí sobrou para a sociedade, né? O que é interessante, porque males que vêm para o bem, o que aconteceu na década de 90, tenho essa impressão, Sandro, em meados de 90, dali para frente, né, com a globalização e as regiões, as cidades, as micro-regiões, com seus agentes políticos e econômicos, sem saber muito bem como reagir a um contexto de competição severa, né? A indústria têxtil do Vale do Itajaí sofreu um baque tremendo. Comprar uma camisa bem feita, de flanela, por um preço, no final da década de 90, comprava 4 camisas chinesas. Um ano depois elas estavam rasgadas, mas aí tu já tinha comprado 4 camisas chinesas e já tinha falido o fabricante da camisa, da boa camisa, produzida, seja no Vale do Itajaí, seja lá em Minas Gerais, né? Então, bom, o que vamos fazer agora? Se os governos não têm aquele meio absolutamente necessário, que é recurso financeiro para investimento aqui e ali e tal, até porque houve casos e mais casos de irresponsabilidade fiscal, né? Isso, em Santa Catarina isso também aconteceu. Então, agora os governos tinham como alternativa, quase que exclusiva, se aproximar da sociedade civil organizada, começar a dialogar. E aí entra o debate e se espalha o debate sobre o desenvolvimento local e regional. O que foi positivo, porque pelo aspecto geral da sinergia, né, da aproximação entre atores políticos e institucionais e a sociedade civil organizada, também constituída por atores políticos, só que não institucionais no sentido formal, né? Mas muita gente inteligente em cada município, em cada região. Nós que trabalhamos juntos numa universidade, a gente viu uma experiência sobre a qual eu estou, inclusive, refletindo. Quero te fazer um convite depois do fim da nossa gravação aqui, sobre esse excelente livro que eu ainda vou ler. Estou escrevendo sobre a descentralização, fazendo um apanhado, né? Não histórico ou historiográfico propriamente, mas procurando observar as críticas que foram feitas e as observações negligenciadas por esses críticos, por razões que não cabe aqui agora explorar, mas
Eu vi no processo de descentralização em Santa Catarina, que ocorreu de 2003 a 2016, um processo civicamente virtuoso. Ou seja, civicamente porque a sociedade civil organizada, seja em autarquias, seja em sindicatos, seja em associações, se reuniam, né, e fizeram isso durante muito tempo por uma ideia que eu considero, do ponto de vista político, genial, a ideia do Luiz Henrique da Silveira, foi o arquiteto desse processo, e que fez com que a sociedade começasse a dialogar, inclusive intermunicipalmente. Então, nesse sentido, eu acho que, no geral, a temática do desenvolvimento e o tema do desenvolvimento local, regional, tem muito pela frente, e aquele mal-estar causado pela globalização provocou um bem que eu chamo aqui de sinergia, né? Não, uma convergência no argumento, uma epistemologia política do desenvolvimento. E que gerou esses programas de desenvolvimento regional. Claro, né? Pressupõe, de fato, produção de ciência local e regional. Assim, claro. E veja que o Brasil é um país que precisa avançar em muitas questões, sim, e sobretudo numa ciência local, regional, que permita que nós nos reconheçamos nas nossas singularidades. É nessa diversidade, nessas singularidades que você constitui um todo, um projeto, sim, uma proposta de desenvolvimento que respeite essas questões. Me parece que, nesse sentido, uma epistemologia política, repito aqui, do desenvolvimento, que é o que a gente vem refletindo aqui, ela é urgente, extremamente necessária, e é por isso que nós colocamos em jogo e questionamos os pressupostos da ciência do desenvolvimento, não no sentido de dizer que não há, pelo contrário, a necessidade do avanço, né? Nesses pressupostos, na afirmação de uma perspectiva de uma ciência do desenvolvimento que possa ser consistente e que tenha, de fato, esse compromisso local, comunitário, regional, onde ocorre o debate político, onde pode ocorrer o debate político, as articulações, as negociações, as relações de poder que perpassam o tecido social, que possa dar sustentabilidade aos desafios de desenvolvimento que o século XXI exige. Não se trata de voltarmos a um projeto de desenvolvimento nacional dos anos 30 aos anos 50 ou dos anos 70 e 80. Sim, né? Porque seria ignorar, inclusive, os equívocos interpretativos e factuais, né? Mas se trata de enfrentarmos os desafios num mundo capitaneado ou pelos chineses, ou pelos norte-americanos, ou pelos europeus. E como é que a gente vai se colocar ali, né? Fato. Essa é a demanda que esse momento requer de nós como brasileiros. Né? Muito bem lembrado, porque a temática do desenvolvimento e o tema do desenvolvimento local regional se espalhou em Santa Catarina e pelo Brasil afora por conta dessa necessidade. Como é que a gente vai se colocar no contexto da globalização, né? Então, e agora, no contexto de um break da globalização provocado pelo governo dos Estados Unidos, né? uma espécie de freio de arrumação, não sei se é bem isso, que o navio dá uma guinada, né? Como é que a gente vai se situar? Será que a gente vai conseguir encontrar janelas de oportunidade que não haviam antes, por conta de uma conformação que já estava muito bem sedimentada, e agora tu tem um novo caminho? Se a gente estiver minimamente preparado, e isso significa, estar preparado, significa refletir, pesquisar, dialogar, produzir intelectualmente, né? Que é do que toda nação precisa. Por isso, Sandro, eu te deixo a palavra final, mas quero te parabenizar pelo livro. Queria, inclusive, que tu fizesse desse o teu autógrafo aqui. Faz favor, faz essa gentileza aqui. E aí, enquanto isso, depois tu dá a tua palavra final, eu já vou lembrando aqui que numa próxima conversa, que eu espero que seja breve, a gente vai combinar isso aqui, né, Magra? Seja aqui na nossa pequena Penha, seja no epicentro do grande Vale do Itajaí, que é a cidade de Ascurra. A gente vai falar, inclusive, sobre o livro capitaneado pelo José Ernesto de Favre, com a participação do Jairo Marquesan e do Sandro Bazanella, que é um livro sobre o Álvaro Vieira Pinto,
abordagens contemporâneas a partir do pensamento de Álvaro Vieira Pinto, que foi um intelectual que muito refletiu sobre a temática do desenvolvimento, década de 50, por aí assim, né? 50, 60. Ótimo, um excelente resgate feito pelo nosso amigo professor José Ernesto de Favre. E, para além de falar do livro do Favre, do Marquesan e do Bazanella, vamos ver se a gente fala um pouco sobre futebol catarinense e desenvolvimento regional num próximo episódio, né? Ok, Walter, bacana. Obrigado, Sandro. Satisfação. Muito obrigado. Palavras finais, fica à vontade. E muito obrigado por ter vindo. Então, a epistemologia política do desenvolvimento é esse convite urgente e necessário de nós nos tomarmos como objeto, de nós compartilharmos a palavra, o discurso, de nós recuperarmos a política no sentido da construção de uma perspectiva de desenvolvimento diante dos desafios que o tempo histórico nos exige. Né? Não se trata aqui de nós ficarmos a reboque nem dos norte-americanos, nem dos chineses, nem de qualquer outra nação, mas que possamos responder aos nossos desafios e aos anseios de desenvolvimento de uma nação que tem 500 anos, é um país continental, que tem uma diversidade, que tem música, que tem futebol, que tem cultura, que tem tudo para ser uma nação que possa contribuir na liderança dos grandes problemas mundiais. Esse é o desafio que nós nos colocamos, e isso começa no plano local. Né? Começa no plano local. Aí tu fechou com chave de ouro, porque o Brasil precisa refletir a partir do plano local. Isso é fundamental, e isso está aqui no livro do Sandro também. Então é o seguinte, nós vamos fazer uma próxima gravação sobre o livro do Favre, em que o Sandro participa juntamente com o Jair Marquesan, e vamos falar de outras coisas também. Mais uma vez eu queria te agradecer. Perfeito, prazer. Eu que agradeço a oportunidade. E fica ligado, Magra, o que tu queria falar? Pede para os nossos seguidores fiéis lembrar que a gente está lá no Instagram, no TikTok, com shorts curtos, vídeos mais longos. Facebook, todos os dias tem shorts novos lá, tem comentários. Então pede para o pessoal se inscrever no comentar. Excelente. Bom, se nós atingimos a nossa segunda meta, agora a nossa terceira meta nós vamos antecipar, porque depois que esse vídeo for divulgado aqui, vai estourar, né? Vai estourar. Eu não vou dar conta de responder a tantos comentários que surgirão a partir deste nosso encontro aqui. Um grande abraço aos espectadores qualificados do SC Think Tank. E mais uma vez quero manifestar minha satisfação de ter recebido meu amigo Sandro Luiz Bazanella aqui para a gente conversar, e com a promessa de que, pelo menos a promessa do empenho de que outras edições virão. Conte conosco, Walter. Conte conosco, e mais uma vez parabenizo aí pelo canal, pela iniciativa, pela disposição de fazer uma epistemologia política do desenvolvimento, que é o que você também está fazendo aqui. Legal. Né? Tá bom. Bacana. Feito. Um grande abraço.